Olá pessoal, aqui é o professor William. Estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre aquela obra História da Filosofia em 14 volumes do Nicolas Abanhanho, que é justamente a obra que eu estou utilizando para construir aqui o meu trabalho no YouTube. Serão 1068 aulas sobre a história da filosofia no Ocidente. São 14 volumes ali da História da Filosofia do Nicolas Abanhanho, dividido nesses volumes aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro volume. Aí no finalzinho eu mostro ali para vocês um pouquinho mais sobre a obra. Vou comentar um pouquinho sobre esse terceiro volume aqui, que tem como foto de capa o Alcuino, tá? E também, além dos 14 volumes, nós temos 2 tomos que foram escritos depois por um outro professor, o Giovanni Fornero, que trabalha, digamos assim, filosofia mais próxima ali dos nossos dias. Ele continuou, de certa forma, a obra ali do Nicolas Abanhanho. Então, vamos falar hoje sobre o terceiro volume da História da Filosofia, que tem como foto de capa ali o Alcuino, como eu já mostrei para vocês. Então, esse terceiro volume, ele tem um total ali de 230 páginas. É um pouquinho maior ali que o segundo volume, como eu já mostrei para vocês. Esse terceiro volume, ele vai tratar da terceira parte ali da história da filosofia, que é a filosofia escolástica, ou seja, é uma outra parte ali da filosofia medieval. Tá, então, por exemplo, né, o primeiro volume falou lá da filosofia antiga. O segundo volume vai tratar ali uma outra parte da filosofia antiga e também da filosofia patrística. E esse terceiro volume aqui vai tratar da escolástica. Mas a escolástica só vai terminar no volume 4, que eu vou mostrar para vocês ali na próxima aula. E aqui, esse volume 3 vai dos textos, né? Texto 173 ao texto 266, tá? Lembrando que todos esses textos serão as minhas aulas. Portanto, a partir desse volume 3, eu gravarei as aulas de número 173 até a 266. Depois que eu terminar esse terceiro volume, eu terei um total de 266 aulas aí sobre a história da filosofia aqui no canal, tá? Vamos comentar um pouquinho agora sobre os capítulos dessa obra. O que tem aqui, o que a gente vai encontrar dentro desse terceiro volume, tá? Primeiro capítulo, capítulo 1, vai tratar das origens da escolástica, que é o texto 173 ao 175, tá? Então esse primeiro capítulo ali vai ser uma introdução à escolástica. O que aconteceu ali para surgir a escolástica? O capítulo anterior do volume 2 foi o fim da patrística. Então encerra-se a patrística e começa agora a escolástica. E esse capítulo vai mostrar quais são as principais características da escolástica. Não vou tratar sobre isso aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu só vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa obra, tá? Mas eu vou comentar profundamente sobre isso quando eu gravar as aulas especificamente sobre esse livro. Daí temos o capítulo 2, que trata do João Scoto Erigena, que se refere-se ao texto 176 ao 186. Então, o João Scoto Erigena é um filósofo ali bem interessante, que ele vai trabalhar justamente ali com a dialética. Atualmente, aqui no meu curso de História da Filosofia, eu estou na aula de número 50. Provavelmente amanhã eu vou gravar a aula de número 51, e daí justamente trata lá da dialética de Platão, tá? Já falei sobre a dialética de Platão, e a dialética é uma ferramenta que vai ser muito utilizada ali no período medieval, na verdade em toda a história da filosofia. E o João Scoto Erigena, ele vai trabalhar, digamos assim, a dialética, e ele vai tratar também, digamos assim, das causas da natureza, das 4 causas, digamos assim, da natureza, tá? É bem interessante e bem legal. O capítulo 3 é um capítulo ali sobre dialéticos e antidialéticos, que vai ser o texto 187 ao texto 188. São 2 textinhos apenas, só mostrando ali quais as questões ali levantadas pelos dialéticos, né, que eram mais adeptos, digamos assim, de um pensamento ali científico, etc. Já os antidialéticos não, eles confiavam plenamente ali na doutrina dos santos padres, principalmente o Santo Agostinho, tá? Capítulo 4, Anselmo de Aosta, ou Santo Anselmo, ou Anselmo da Cantuária também, tá? Vai ser do texto 189 ao texto 199. Então aqui, esse capítulo vai ser dedicado ao Santo Anselmo, e a gente vai ver a tão famosa, digamos assim, argumentação ontológica sobre a existência de Deus, que vai ser criticada ali por alguns filósofos posteriormente, e depois vai ser refutada lá por Kant, lá no período lá do Iluminismo, tá? O capítulo número 5, capítulo 5, vai ser uma discussão sobre os universais. O texto vai ser do 200 ao 203,
tá? Aqui, quando eu chegar aqui, eu já vou estar na minha aula 200, né? Vai ser bastante coisa. O capítulo 5º, então, vai tratar justamente sobre o que é universal. Universal é uma coisa assim que vai ser muito debatida ali na escolástica. Isso aí foi um problema levantado por um filósofo neoplatônico chamado Próclo. É ele que, de certa forma, ali no final do período antigo, vai deixar aberta essa questão que vai dar uma dor de cabeça ali para os medievais. O que é universal? O universal está na mente, o universal está no mundo, o universal é um conceito, tá? Aqui vão surgir, digamos assim, perspectivas muito importantes ali para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Sexto capítulo, Abelardo. Vai do texto 204 ao 214. O Pedro Abelardo também ali, um filósofo bem interessante e bem legal. Tem ali a história dele, né, do Abelardo e da Heloísa, uma história de amor ali que, de certa forma, teve seus problemas, né, mas qual história de amor não tem problemas? Mas isso é uma outra história. Então, assim, esse capítulo vai ser dedicado ao Abelardo, a gente vai tratar ali sobre algumas questões ali que ele traz, principalmente em relação à lógica. Sétimo capítulo, capítulo 7, a Escola de Chartres, vai ser do texto 215 ao texto 220, serão 5 aulinhas ali sobre essa escola que vai tratar, digamos assim, de um naturalismo ali, eles vão, de certa forma, fazer um resgate da ciência, principalmente por via árabe, tá? Capítulo 8º, a mística, vai ser do texto 221 ao texto 229. Então esse capítulo ele vai mostrar como que se formula ali, digamos assim, na escolástica uma filosofia mística, mas isso já aparece lá na filosofia antiga, e a gente vai ver principalmente ali com Plotino, como que funciona essa questão da mística, tá? E na Idade Média tem muitos autores ali que defendem essa perspectiva, beleza? A gente vai dar uma olhada nisso de maneira mais aprofundada quando a gente chegar nesse assunto. Nono capítulo, capítulo 9, a sistematização da teologia. Vai ser do texto 230 ao 231. 2 textinhos ali que vai tratar justamente sobre a sistematização da teologia ali na escolástica. É aqui que vai mostrar, digamos, o surgimento dos livros ou das grandes sumas. Vão surgir uma série de sumas ali que vão condensar o pensamento escolástico. É bem interessante, bem legal. Capítulo 10, filosofia muçulmana. Vai ser do texto 232 ao 243. Aqui a gente vai tratar lá da filosofia árabe. Vamos tratar do Avicena, do Averroes, vamos tratar de todos aqueles autores ali, de certa forma, que estão ali no Oriente e que contribuem enormemente para o desenvolvimento ali da filosofia no Ocidente. Acho que uma das principais contribuições ali dos árabes é a contribuição científica, porque é a partir dela, né, a partir da ciência, digamos assim, dos árabes, o desenvolvimento científico ali dos árabes, que o Ocidente vai se apropriar de algumas ideias ali que vão ajudar, principalmente ali no surgimento da física, que vai vir um pouco mais tarde ali, tá bom? Como a gente vai ver. Capítulo 11, a filosofia hebraica. Então vamos falar também ali dos desenvolvimentos da filosofia hebraica, o que está acontecendo ali entre os hebreus, né? Entre os hebreus. Vai ser do texto 244 ao 251. Aqui a gente vai falar principalmente sobre a questão da teologia, alguns filósofos ali que eram contra a filosofia e principalmente sobre a Cabala também. Capítulo 12, a polêmica anti-aristotélica. Vai ser do texto 252 ao texto 258. Ali, os árabes, os muçulmanos, de maneira geral, eles acabaram conservando o pensamento aristotélico e, de certa forma, eles desenvolveram, fizeram comentários, fizeram uma série de estudos ali sobre Aristóteles, e isso começou a vir para o Ocidente. Até então, no Ocidente, a leitura assim, majoritária que se fazia era de Platão. Aí, quando começa a aparecer o Aristóteles, as suas ideias científicas, porque o Aristóteles tem um pensamento ali que é bem, digamos assim, é diferente do pensamento de Platão, tá? O pensamento de Platão consegue se encaixar assim, facilmente, né, com o pensamento cristão. Já o pensamento de Aristóteles não é tão fácil. Quem vai conseguir fazer, digamos assim, essa conexão entre o cristianismo e o aristotelismo é justamente o Tomás de Aquino, que vai ser o autor lá do volume 4, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? E a polêmica anti-aristotélica, que tinham vários autores ali que eram contra Aristóteles, tá? Eles preferiam voltar ali à doutrina de Platão, de Santo Agostinho, e não, digamos assim, se abrir ali para o pensamento de Aristóteles, tá? Isso aí vai longe, eu vou começar a falar sobre isso aqui, mas a gente vai ver ali que no volume 4, no volume 5, também vai ser, o pensamento de Aristóteles vai ser muito discutido, muito criticado, muito elogiado, etc. Tá? Capítulo 13, para encerrar essa obra, vamos falar um pouquinho ali sobre o São Boaventura. O São Boaventura, ele é bem famoso ali, digamos, por tentar um retorno a Santo Agostinho.
justamente por acreditar que a teologia, de certa forma, ele estava começando a se desviar, né? Principalmente ali pelo surgimento das ideias aristotélicas. Houve ali uma rivalidade, digamos assim, entre o São Boaventura e o Tomás de Aquino, não entre os dois autores, mas entre os seus seguidores, não é? Porque o Tomás de Aquino começa a se abrir ali para as ideias do Aristóteles e São Boaventura propõe ali um retorno, digamos assim, a Platão e principalmente Santo Agostinho, tá? Vamos falar um pouco sobre isso ali, né, quando a gente chegar nesse capítulo, tá? Que é lá do texto 259 a 266. Quando chegarmos aqui, estarei na minha aula número 259, daí encerrarei ali na 266. Serão 266 aulas ali sobre a história da filosofia. Lembrando que eu já estou na aula 50, amanhã eu vou gravar a aula 51, já estou com 23 horas e 45 minutos de conteúdo. Ou seja, se você assistiu conteúdo aqui sobre a história da filosofia no meu canal, você fica o dia inteiro assistindo. Faz uma maratona lá, faz uma maratona, né, da história da filosofia aqui com o William Godoy. Tá bom? Ó, então esse aqui é o volume 3, pessoal. O Alcuino como foto de capa, tá? E foi isso. Eu comentei um pouquinho ali sobre os capítulos, né, constantes aqui dessa obra. E no próximo encontro eu vou falar então sobre o quarto volume da História da Filosofia, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. A gente se vê aí no próximo encontro.